Louvado seja o Senhor, porque nós temos a liberdade de estarmos rendidos na presença do Senhor. Temos a oportunidade de sermos transformados pela presença do Espírito Santo de Deus. Que bênção que bom é estarmos aqui juntos. Você também que nos acompanha pela internet, que também cultua junto com a gente pela internet, que o Senhor esteja aí fazendo um movimento de mudança, de transformação. Nós sabemos que o mesmo Espírito que está aqui, está também aí na sua casa, junto contigo, com a sua família, e Deus está promovendo uma transformação em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja, amém? Como é bom estarmos juntos. E agora pela manhã gostaria de refletir com os irmãos a respeito do poder da rendição, sabendo que esse poder, sabendo que esse lugar que nós nos colocamos diante do Senhor, esse lugar de rendição, de entrega, há um movimento de Deus, há um movimento pleno nessa entrega genuína, nessa entrega completa. E para que isso aconteça, nós precisamos estar disponíveis. O nosso coração precisa estar totalmente quebrantado na presença do Senhor, para que essa entrega aconteça por completo. Eu gostaria de refletir a respeito disso nessa manhã. E para que nos ajude e facilite a nossa reflexão, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 6. Eu vou utilizar uma pequena parte, um pequeno trecho desse capítulo. Nós vamos ler 14 versículos, mas eu vou meter apenas uma parte. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Esse trecho ele fala a respeito de uma nova vida em Cristo. Então, todo aquele que entrega o seu caminho, entrega a sua vida ao Senhor, desfruta de uma nova vida, é uma nova criatura. E as coisas velhas, como a palavra já diz, já se passaram, e uma nova vida é feita no Espírito Santo de Deus, através do Espírito Santo de Deus, e você desfruta dessa nova vida. E esse trecho fala a respeito dessa nova vida, e nós vamos refletir a respeito dessa situação. Romanos capítulo 6, vamos ler versículos de 1 a 14. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isto para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto. E assim não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use
vocês a fim de fazerem o que é direito. Note essa parte, a parte B do versículo 13. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Versículo 14, o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, aqui nós estamos diante da leitura da Tua palavra, a palavra que traz libertação, a revelação do Senhor para nós. E assim, Pai querido, como nós estamos ligados ao Senhor, unidos com Cristo, nós queremos desfrutar, Pai, daquilo que nós podemos receber do Senhor. Queremos desfrutar, Pai querido, desse poder de estarmos rendidos aos Teus pés. Queremos entender, Pai querido, quais são os movimentos que o Teu Santo Espírito promove neste lugar. Neste lugar que nós devemos sempre estar entregues completamente ao Senhor. Então fala aos nossos corações com o Teu Santo Espírito. Revela, Senhor Deus, áreas e situações que nós precisamos entregar ao Senhor, confiar ao Senhor. Revela, Senhor Deus, com a Tua graça, com o Teu poder, e que de forma clara a gente consiga ouvir a Tua voz, e que esse movimento do Teu Santo Espírito promova a transformação em nossos corações. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse trecho de Romanos, ele é bem bacana, ele é muito bom porque ele fala sobre essa nova vida com Cristo. Quando nós entendemos que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor, e a partir disso tudo muda e nós não devemos mais ser dominados pelo pecado, pelo contrário, como diz o versículo 13 que nós lemos, né? Entregue-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Entreguem-se completamente ao Senhor. Logo após esses 14 versículos, nós temos mais um trecho, e esse trecho nós não vamos ler agora, mas é importante destacar que ele fala sobre sermos servos, escravos de Deus. E o versículo 18 diz assim: vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Enfim, Ele é o nosso Senhor, nós cantamos isso aqui. Ele é o nosso Salvador, nós estamos rendidos ao senhorio do Senhor, e essa afirmação também foi uma das leituras que nós fizemos aqui pela manhã, né? No texto de Apocalipse, que diz: eu sou o Alfa, o Ômega, assim diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o nosso Senhor. E inúmeras vezes nós utilizamos, nós fazemos essa declaração de que Ele é o nosso Senhor, em nossas canções, em nossas orações, nos nossos diálogos, aqui na igreja, na sua célula, talvez na sua casa, em tantos outros momentos. E eu gostaria de provocar uma reflexão agora, a fim de analisarmos se de fato a nossa postura corresponde com aquilo que nós falamos. Se de fato as nossas atitudes revelam o senhorio de Jesus em nós. Porque se forem apenas palavras, se forem apenas canções que jogamos para fora, nós estamos nos enganando, estamos vivendo uma vida ilusória, uma fé ilusória em Jesus Cristo. E é importante destacarmos e falarmos também a respeito daquilo que essa entrega promove, daquilo que essa entrega, aonde essa entrega nos coloca. Pastor Rick Warren, em um dos seus devocionais, ele explica que a decisão de não nos entregarmos completamente, ou a decisão de não nos entregarmos totalmente a Deus, nos gera infelicidade e estresse. E um dos destaques que ele aponta no seu devocional é sobre a quantidade de cristãos que vivem fadigados, que vivem estressados e que desfrutam de sérias e duras consequências nas relações familiares, nas relações, na vida profissional, relutam fortemente para se entregar completamente a Deus, seja financeiramente ou até mesmo na sua relação pessoal com o Senhor. E nós podemos destacar também, usar alguns exemplos mais próximos de nós, porque quantas vezes nós
dizemos e nos entregamos ao Senhor, as nossas relações pessoais, e sabemos da importância que é vivermos bem em comunhão um com o outro, mas demonstramos a dificuldade de perdoar. Quantas vezes não perdoamos? Quantas vezes levamos, às vezes, mágoas, levamos marcas de outras pessoas, não perdoamos, e isso vai se perpetuando, isso vai promovendo afastamento, nós postergamos o perdão e vivemos assim de uma forma fadigados, estressados, porque optamos por isso, decidimos por isso. Quantas vezes nós carregamos também pecados secretos, pecados ocultos, áreas que são intocáveis na nossa vida, áreas que talvez só você e Deus sabem. Quantas vezes nós levamos, não temos acesso, não possibilitamos acesso de cura, escolhemos viver dessa forma, né? Escolhemos viver dirigido pelo nosso próprio controle, em vez de confessar a alguém, como a palavra diz, quando nós confessamos, nessa confissão a cura. E nós preferimos levar essas áreas de pecado e nos tornamos vulneráveis. Você pode fazer, você tem liberdade no Espírito para fazer isso, sem ser julgado. Você tem liberdade para fazer isso com seu líder, com seu discipulador, com uma pessoa de confiança, um servo do Senhor. Isso é algo que o Senhor nos dá e acontece quando você está rendido aos pés de Jesus. Mas às vezes nós optamos por não fazer e nós vivemos de uma forma totalmente estressada e relutamos com isso. Eu me lembro muito bem do meu primeiro ano, quando eu vim para Curitiba aqui no Projeto Vida. No projeto tinha várias regras, né, porque éramos todos bem novos, então para que tudo ficasse certinho tinha bastante regra. E eu me lembro que uma vez eu pisei na bola com uma das regras do projeto. E eu pisei feio. Lógico que eu não vou me expor aqui contando com detalhes o que aconteceu, mas eu me senti assim um fracassado, porque eu vim para ter uma vida diferente, eu vim para fazer parte de um projeto missionário, um projeto, algo interessante que ia colocar, que ia dar um rumo diferente para a minha vida, e eu estava percebendo um movimento de Jesus na minha vida, mas em algum momento eu pisei na bola, e o Espírito Santo de Deus me incomodava, falava: você precisa confessar o seu pecado, você precisa falar aquilo que você fez, e precisa ter humildade para receber a disciplina. E eu tinha certeza, o pastor Paulo, se ele ouvir essa pregação, ele vai lembrar desse momento. O pastor Paulo, ele era bem bravo, assim, né? Porque ele precisava cuidar de todos aqueles missionários, ele cuidava da junta missionária, né, do projeto. E ele tinha e dava uma sensação de que, eu tinha essa sensação de que se quando eu falasse para ele aquilo que havia acontecido, ele ia me mandar embora. Ele ia falar: pega suas coisas e vai para Foz do Iguaçu de novo e não volta mais aqui. E eu me lembro muito bem que eu fui meio desencorajado, assim, mas eu fui. Eu falei: Deus, se essa é a indicação para que eu vá e confesse, eu vou fazer isso. E eu sabia que era um processo de transformação e de mudança na minha vida, que o Espírito de Deus estava promovendo. E eu lembro que na confissão houve a cura. Eu lembro que quando eu contei para ele, uma das coisas que eu tinha medo de voltar, não aconteceu. Ele falou assim: não precisa voltar para sua casa. Você está perdoado. E você teve uma atitude corajosa de vir confessar a respeito daquilo que aconteceu. Você pisou na bola, sim, mas isso indica que, a confissão indica que você tem algo que te incomodou e que fez você reconhecer o seu pecado e você está sendo curado disso. E graças a Deus, louvado seja o Senhor, porque quando nós confessamos, nós recebemos a cura do Senhor. Mas quantas vezes nós levamos áreas ocultas, vamos perpetuando, e às vezes a gente acaba não só nos prejudicando, mas prejudicando outras pessoas também, por optarmos ou decidirmos viver dessa forma. Um outro exemplo também é que muitos de nós carregamos dores, marcas do passado, né? Vamos avançando e resistindo sem cura, muitas vezes perpetuando traumas em outras gerações. Quantos de nós declaramos que o Senhor é aquele que dirige a nossa vida por completo, dirige a nossa vida por inteiro, mas enfrentam uma dificuldade imensa quando o assunto é entrega financeira. Preferem administrar seus próprios recursos,
colocando às vezes em risco, né, a sua fidelidade e a sua regularidade na entrega dos dízimos e ofertas. Quantos de nós temos tantos outros exemplos que fazem talvez de nós pessoas, servos de Deus, estressados e fadigados por uma vida que há uma entrega um pouco que não chega àquilo que é o ideal, não chega àquilo que Deus quer de nós, uma entrega ilusória. São esses e tantos outros exemplos que o pastor Rick Warren sinaliza que geram infelicidade e geram estresse. Quantos de nós estamos sofrendo muitas vezes em silêncio porque ainda não entendemos o que é uma entrega total? A palavra nos dá vários ensinamentos a respeito disso, mas eu gostaria também de destacar que a respeito dessa entrega completa, é importante a gente considerar que se Jesus Cristo, Ele não é Senhor de tudo, então Ele não é o Senhor de nada. É importante a gente considerar que se Ele não é o Senhor de tudo na nossa vida, Ele não é Senhor de coisa alguma dentro de nós. O que eu quero dizer é que Deus, Ele quer a nossa completa entrega. Salmos 37:5 diz: entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. O texto ele não se refere a uma entrega parcial. O texto não se refere a algumas áreas da sua vida. Ele não diz separe algumas áreas da sua vida ou entregue porções da sua vida ao Senhor. O versículo está dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, entrega tudo ao Senhor. O seu trabalho, a sua preocupação, as suas ansiedades, o seu recurso. Fique livre de toda a preocupação que surgir no caminho, entrega tudo ao Senhor. É nesse lugar onde nós podemos sentir que o Senhor está agindo na nossa vida. Enquanto nós vivemos apenas de celebrações de domingo a domingo, de vez em quando nós pegamos a Bíblia para fazer uma leitura, ou de vez em quando nós oramos, ou somente oramos quando as crises chegam, nada de diferente acontecerá em nós. Enquanto nós vivemos essa vida infeliz e vazia, nós vamos achar que é suficiente sermos pessoas boas, nós vamos achar que é suficiente termos uma boa moral, sermos um ótimo vizinho, um cidadão exemplar, e nada de extraordinário acontecerá em nós. Viver com Cristo significa muito mais do que isso. Viver com Cristo significa ter uma vida muito mais poderosa. Viver com Cristo significa ter uma vida muito mais cheia de entusiasmo, de transformação, de desafios vencidos. E nós precisamos falar a respeito disso. Nós precisamos entender que Deus nos criou para viver algo extraordinário. Deus nos criou para viver algo abençoador. Algo que não está dentro da nossa compreensão, porque Ele tem sempre planos maiores para nós. E essa entrega é a porta de entrada, é o acesso para uma vida onde a rendição é completa. Por isso que o versículo 13 do texto de Romanos diz: entreguem-se completamente a Deus. Há um poder na rendição completa. Há um movimento extraordinário de Deus quando nós nos rendemos completamente ao Senhor. Uma das coisas que nós podemos também falar a respeito desse movimento é que há uma bênção nessa rendição. Há uma bênção de Deus quando você se entrega completamente a Ele. A palavra de Deus ela está cheia de histórias e ela é clara a respeito disso, de indicativos que reforçam esses resultados positivos da rendição completa ao Senhor. Um dos personagens que desfrutou da bênção de Deus, da rendição, foi Josué. Quando ele estava diante da maior batalha da sua vida, ele tem um encontro com o Senhor dos Exércitos, se prostra em adoração. E nesse momento, nesse instante, ele entende que esse é o sinal da entrega, prostrar-se diante ao Senhor. E todos os seus planos, as suas estratégias estavam ali rendidas perante o Deus Todo-Poderoso. E o que acontece? Essa rendição trouxe bênção.
Essa rendição trouxe uma vitória em Jericó, as muralhas ruíram, o Senhor Deus entregou a cidade de Jericó com um rei, com um soldado, com tudo. Então há uma bênção de Deus e Josué saiu vitorioso. Parece ser até mesmo um paradoxo, parece ser uma contradição, porque há uma rendição e dessa rendição há uma vitória, há uma conquista. Mas isso é o que precisamos entender. Há uma bênção de Deus quando nós entregamos a nossa vida por completo. Os nossos planos, as nossas estratégias, os nossos domínios estão totalmente submetidos à vontade de Deus. E Deus faz aquilo que Ele tem que fazer. Ele é soberano. Nós declaramos, Ele é o meu Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem domínio sobre tudo. Por isso que há uma bênção na rendição. Glória a Deus por isso, porque nós nos alegramos que nesses momentos, e nós precisamos sempre lembrar que nós não temos que temer a nada, não temos que temer se estamos rendidos a alguém ou à vontade de alguém, porque a nossa vida está totalmente entregue nas mãos do nosso Senhor. A palavra render-se para alguns ela pode trazer um sentido de medo, de falta de coragem, mas nós estamos falando a respeito do Senhor dos Exércitos, do Todo-Poderoso. Então isso em nenhum momento nos enfraquece ou nos diminui, pelo contrário, nos fortalece e nos faz instrumentos também de bênção na vida de outras pessoas. Veja, por exemplo, a vida de Maria. Maria foi escolhida por Deus para um propósito. Ela teria que dar a luz ao Salvador da humanidade. E sem hesitar coisa alguma, ela se entrega totalmente ao Senhor. E na sua declaração em Lucas, ela diz: eu sou serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor quiser. E Maria estava rendida à vontade de Deus. Sem hesitar, sem fazer muitas perguntas, ela se rende prontamente. E ela carrega com ela um propósito de Deus para a humanidade. Jesus Cristo veio para nos salvar. Maria deu à luz a Jesus, foi algo extraordinário, é algo extraordinário. E com aquele entusiasmo de Maria, o entusiasmo, a alegria dela se transforma em canção. Nós temos aí um versículo bem conhecido, ainda de Lucas, que diz: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, porque Ele lembrou de mim, sua serva humilde. Você tem desfrutado da bênção da rendição? Não é mais segredo para nós que a palavra fala a respeito disso. Nós temos esses exemplos e tantos outros exemplos desse movimento abençoador. E você tem a oportunidade de ser diferente em sua casa. Você tem a oportunidade de começar a desfrutar desse poder da rendição. Muita coisa pode mudar nos ambientes que você transita por causa disso. A sua vida, a sua família, as pessoas que estão perto de ti, tudo pode mudar. Mas não espere algo extraordinário acontecer. Mude você. Não espere que as situações fiquem favoráveis. Porque Deus marcou a história através do coração de pessoas humildes, de pessoas que entenderam essa entrega, que entenderam que havia uma bênção nessa rendição, e Deus fez e faz algo extraordinário. Não há nada mais poderoso do que uma vida entregue nas mãos de Deus. Por fim, não tenha dúvidas que render-se ao Senhor é a melhor forma de viver. É a melhor forma de viver e você não pode ter dúvida disso, porque quando nós estamos diante do Senhor, nós precisamos nos abrir completamente nosso coração, entregar tudo ao Senhor, trazer tudo aquilo que nós temos ao Senhor, nos despir de todos os nossos desejos e planos. E se nós não fazemos isso em algum momento da nossa vida, com o tempo passando, nós vamos nos render a alguma coisa ou a alguém. Se não for a Deus, nós nos rendemos a expectativas e às pressões do mundo. Se não nos rendemos a Deus, nós
nos rendemos aos nossos próprios desejos. Se nós não nos rendemos ao Senhor, nós nos rendemos às nossas paixões, às nossas ambições, a medos e traumas e tantas outras situações que fazem parte da nossa vida. E alguém já disse que se você não se rende a Cristo, você se rende ao caos. Então não tenha dúvidas de que render-se a Deus é a melhor maneira de viver. Na real, é a única forma de viver bem. E nós precisamos observar isso, porque todos os dias nós somos convidados para ter uma vida ilusória, uma falsa sensação de prazer. Nas redes, na televisão, você pode acompanhar que tudo é perfeito. Se você pegar o Instagram, você vai rolando o feed e você vê tantas fotos e tudo parece ser tão perfeito, né? São casas, carros, motos, celular do momento e tanta coisa que simboliza para muitos conquista, vitória. Mas na real é como o sábio Salomão já dizia, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Todas essas vias nos levam à frustração, decepção, autodestruição e caos. O que nós devemos estar apegados é na eternidade, aquilo que nos aproxima do Senhor. Por isso que eu concluo dizendo que a melhor forma de viver é rendido aos pés de Jesus. É como Paulo já disse em sua declaração, né? Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Tudo aquilo que ele identificava da sua vida, a respeito da sua trajetória aqui, era diante do Senhor, era prostrado, submetendo os seus desejos, submetendo aquilo o seu eu diretamente nas mãos do Senhor. E ele entendia que o melhor lugar era estar rendido aos pés de Jesus. Quando nós estamos rendidos, nós temos vários sentimentos, uma mistura de sentimentos na nossa vida, né? Eu me lembro muito bem que, quando eu era pequeno, gostava de pescar com meu pai, e nas pescarias nós chegamos em Foz, não lembro que ano foi, mas logo no começo nós já estávamos procurando algum lugar para pescar. Eu era bem pequeno ainda, e nós descíamos na barragem do rio Paraná, e eu havia ido com ele pescar umas 2, 3 vezes já, eu e ele. E um dia minha mãe resolveu ir junto, e nesse dia nós fomos assaltados na barranca do rio. E eu lembro meu pai contando que o assaltante colocou a arma na minha cabeça e pediu para que meu pai desse tudo que tinha, né? E tudo que tinha era assim, uma vara, uma maçã e uma garrafa térmica. Mas quando eu falo com meu pai a respeito disso, eu penso sobre o sentimento que é quando você não tem, quando você está rendido, quando você não tem o que fazer. Eu me lembro muito bem que se a gente subisse a barranca do rio, o assaltante estava lá esperando, então podia acontecer outra coisa pior. E não tinha como fazer, não vai nadar para onde, né? Para o Paraguai, é longe, agora o rio está mais vazio. Mas na época, era uma época de cheia, então não tinha como nadar para lugar nenhum. Eu pequeno, meu pai com a minha mãe. Eu lembro que do outro lado havia um pescador, do lado do Paraguai, ele viu a situação lá do outro lado da barranca. Ele veio, pegou a gente, levou para um lugar mais seguro e nós fomos para casa. A sensação de estar rendido é onde você não tem mais alternativa. Você está à mercê daquilo que pode acontecer, e naquele momento que podia acontecer era um barquinho vindo buscar a gente. Mas na sua vida o que pode acontecer é a ação de Deus sobrenatural, extraordinária, quando você está rendido e totalmente entregue ao Senhor Jesus. Por isso que nós vamos louvar ao Senhor nessa manhã, nós vamos continuar reconhecendo isso, reconhecendo do poder a respeito do poder da rendição. Eu gostaria de considerar apenas mais 2 aspectos. Há um momento da rendição, há um evento, um acidente, um local, um instante onde você está rendido diante de Deus, e entende que a partir daquele momento a sua vida está rendida. A exemplo, a vida de Paulo na estrada para Damasco, após ele ter
aquele encontro com uma forte luz, uma luz que ofusca a vida dele naquele momento, e ele entende que aquele momento ele devia se render a Deus, à vontade de Deus. Então você que participa conosco, talvez ouve essa mensagem em outro momento também, se você nunca teve um momento de rendição ao Senhor, o momento de rendição é agora. Renda-se a Jesus, entregue a sua vida ao Senhor. Nós vamos orar juntos daqui a pouco, convidando o Senhor para fazer morada em sua vida. Eu gostaria, na verdade, de fazer isso agora. Se você que me ouve identifica que nunca houve um momento de rendição, um instante de rendição, esse é o momento. E se você repetir algumas palavras comigo, você automaticamente estará rendido e entregue nas mãos do Senhor. A sua vida já não é dirigida pelos seus próprios desejos, ela é dirigida pelo Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, aquele que criou você, aquele que conhece todos os seus anseios, as suas ansiedades, as suas preocupações, e Ele quer carregar o seu fardo, a sua preocupação, e o seu lugar hoje é rendido aos pés de Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração, eu entrego a minha vida, e eu entendo que nesse tempo, que nesse instante, eu estou rendido ao Senhor. Nada mais importa, nada mais faz sentido sem a Tua presença. O meu coração é do Senhor. Essa oração é uma oração de entrega, e é uma consideração a respeito, é um aspecto a respeito da rendição. Um outro aspecto a respeito da rendição é a prática, é aquilo que acontece conosco em todos os momentos da nossa vida. Você que já é salvo no Senhor Jesus, você tem momentos diários, momentos de vida onde você precisa estar exercitando, assim também como Paulo nos ensina, que nós precisamos morrer todos os dias, entregar as nossas vidas ao Senhor todos os dias, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas preocupações, tudo é do Senhor. E isso é um pouco difícil, por isso que é um exercício. Isso é um pouco difícil porque às vezes nós queremos ter controle de tantas áreas da nossa vida, mas o convite do Senhor nessa manhã para você é que a sua vida permaneça rendida, e que você encontre todos os dias esse lugar de rendição, assim como Josué encontrou, assim como Maria encontrou, assim como Abraão encontrou, assim como o Leandro encontrou, assim como a Cíntia, a Isabel, a Bruna, o Joel, assim como tantos de nós encontramos esse lugar. Você deve buscar todos os dias estar rendido aos pés do Senhor. Eu gostaria de orar com você sobre isso, você que reflete a respeito disso, nesse tempo. Pai querido, em nome de Jesus, que a Tua graça, o poder do Teu Santo Espírito nos ajude a observar, Pai querido, que o nosso lugar é rendido aos Seus pés. Os nossos sonhos, os nossos desejos, Pai, tudo que há em nós é do Senhor. Que a nossa vontade esteja submetida à Sua vontade, e que a gente consiga viver o extraordinário do Senhor. Pai, o Senhor não nos criou para viver uma vida vazia, uma vida simples. O Senhor nos criou para viver algo extraordinário, e que outras pessoas vejam em nós que o melhor lugar de se estar é rendido na presença do Senhor. Que a melhor atitude nossa é a atitude de entrega, é a atitude aonde, Senhor Deus, nós nos rendemos e nós conquistamos, nós avançamos, porque o Senhor está em nós. É o Senhor que batalha por nós. Pai, não nos deixe que as nossas ambições, os nossos desejos tomem conta do nosso coração, a fim de que a gente não consiga ver mais o movimento do Senhor, não consiga mais viver, Pai querido, o extraordinário do Senhor. Pai, pelo contrário, que a nossa vida, Pai,
esteja totalmente entregue e derramada no Teu altar. Queremos ofertar ao Senhor, Pai, aquilo que há de melhor na nossa vida, Senhor Deus. Tudo é do Senhor. Pai, louvado seja o Senhor nessa manhã. Que o Senhor nos ensine a viver assim, rendidos na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Fala
nós estamos rendidos na Tua presença, Pai querido. Pai, indica e sinaliza para nós aquilo que impede esse acesso, esse lugar. Sinaliza para nós, Pai querido, quais são os Teus caminhos, Pai. Sinaliza para nós, Pai querido, aquilo que nós precisamos deixar de lado para que possamos estar rendidos totalmente na Tua presença. Pai, sinaliza para nós, Senhor Deus, nesse instante, as áreas que nós precisamos de cura, aquilo que nós devemos confessar. Sinaliza para a gente, Pai querido, a quem nós devemos fazer isso. Pai, coloca na nossa mente pessoas, Senhor Deus. Traz à nossa memória pessoas dirigidas pelo Teu Santo Espírito, aonde elas consigam ouvir aquilo que nós temos a dizer, a confessar, e que nessa conversa, nesse diálogo haja cura, que haja cura. Pai querido, sinaliza para nós, Senhor Deus, traumas do passado, situações que já aconteceram e nós não conseguimos nos desgarrar delas. Sinaliza para nós aquilo que nós devemos perdoar, a quem nós devemos perdoar. Senhor, sinaliza para nós, Pai querido, a Sua perfeita vontade. Pai, a Tua palavra, Senhor Deus, nos dá indicativos de que há uma bênção sobrenatural do Senhor quando nós estamos rendidos aos Teus pés. É nesse lugar que nós devemos estar e nós queremos estar. Santo Espírito de Deus, nós cantamos aqui, Pai querido, um vento de poder toca, Senhor Deus, a nossa vida, e que isso seja algo sobrenatural, Pai querido, que a nossa família desfrute isso, que a nossa igreja desfrute algo sobrenatural do Senhor, que a nossa célula desfrute o movimento da rendição. Pai querido, que a Tua graça, Pai, encontre o nosso coração disponível, totalmente liberto, Senhor Deus, das nossas ambições, dos nossos desejos e das nossas paixões, Pai querido. Nada mais nos importa, Senhor. Nada mais nos importa, porque diante de Ti nós temos tudo. Tudo que nós precisamos está no Senhor. Então aproxima o nosso coração do Senhor, Pai querido. Que a gente cumpra a Sua vontade, Pai. Essa é a oração que nós fazemos em Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.